Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o culto ao pecado. Você já percebeu como algumas igrejas enfatizam em te apontar como um pecador ou a falar apenas sobre o pecado, sobre que estamos pecando e tudo que tem de ruim e todas as práticas ruins, mas não apontam quais são as práticas boas, o que nós devemos fazer para não cometer o pecado, mas apenas apontam esse é o erro, que isso não deve ser feito, que só aponta o problema e faz um rodeio em volta do problema. Gostaria de ler um texto, como de costume nos outros vídeos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 5 ao 7. Por isso, mesmo com toda diligência, acrescentai à vossa fé e virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Nesse texto, ele mostra um caminho que nós devemos fazer para nos acrescentar à vida. Hoje eu queria discutir com vocês sobre como o culto ao pecado pode estar nos afetando, como nós lidamos com as nossas falhas e a nossa espiritualidade. Antes de entrar no assunto, eu gostaria que você curtisse o vídeo, se inscrevesse no canal e se esse assunto for interessante para você, ou conheça alguém que você acha interessante compartilhar, compartilhe com ele. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é o foco ao pecado e a falta das boas práticas. O foco ao erro e tudo aquilo que é falho, tudo aquilo que acontece de errado, quando apontamos o pecado e falamos que ele é um erro, que ele é um problema, quando falamos muito sobre as coisas erradas, sobre as coisas destrutivas para a vida da pessoa, e não lhe apontamos uma direção, e não lhe apontamos um que fazer, né, no nosso dia a dia, como deve ser o nosso dia a dia. É a mesma coisa quando um pai fala, não faça isso para uma criança. Da mesma forma que uma criança não tem um construto daquilo que é o não, porque para a criança não existe nenhum objeto chamado não, não existe nenhuma forma física chamada não, então ela não consegue entender qual é a ordem de forma clara que o pai quer. Então se o pai fala, não suba aqui, a criança com certeza ela vai subir, porque o não é real para ela, não existe o construto não, não existe a ideia do não ainda na criança. E quando nós chegamos na igreja e começamos a falar, não podemos partir do pressuposto que a pessoa já entenda aquilo que ela deveria fazer, ou qual deveria ser a vida cristã, ou qual é a ideia da igreja ou do local onde você está cultuando sobre o que é as boas práticas. E muitas das vezes, se fosse colocado a clara quais são as boas práticas incentivadas por alguns movimentos ou por algumas denominações, eu acredito que a maioria dos cristãos, quando vissem isso de forma clara, eles fugiriam desses lugares. E da mesma forma que a criança, quando escuta um não, faça algo, e ela acaba fazendo porque não entende o que é o não, é dito muito sobre esse problema, às vezes de forma subliminar está incentivando isso a acontecer no seu meio. E a internet está recheada de exemplo relacionado a ensinadores, a doutores dentro dessas religiões, dentro dessas igrejas. O segundo aspecto que eu queria comentar com vocês é o impacto da condenação sem a orientação. Quando nós chamamos a pessoa de pecadora, um exemplo. Quando nós chamamos a pessoa de pecadora, é uma situação grave, porque, um exemplo, quem é um padeiro? Um padeiro é aquele que faz pão todos os dias e conscientemente ele que está fazendo pão. Um pecador é aquele que peca todos os dias conscientemente que está pecando.
Quando a pessoa está dentro da igreja, está dentro daquilo que deveria ser o caminho do Criador, e nós chamamos ele de pecador, isso causa confusão, uma certa paralisia emocional nas pessoas. Um exemplo são aquelas pessoas que são criadas em casas em que os pais xingam muito as crianças. Falam que elas não vão conseguir, falam que elas estão erradas, que o que ela está fazendo é errado, ela só faz coisas erradas. Isso, de certa forma, pode causar duas coisas. Ou a criança usa isso como um gatilho de melhora, ou ela usa isso como uma escora e fica sustentada nisso. Então a criança fala, mas meu pai sempre falou que eu sou errado. Eu sempre fui assim desde criança. Eu sempre fui desse jeito e não procura mudar. Então ela se apoia na palavra do pai para continuar sendo o que ela deveria ser transformada. E quando nós vemos esse culto ao pecado, quando falam-se muito do que é errado, mas nunca do que é o certo a ser feito, quando nunca ensinam qual é o caminho de santidade, como podemos agradar o Criador, como podemos honrar a Deus, como podemos nos afastar do mundo e nos aproximar mais do Criador. Essa lacuna que existe entre o erro e o acerto é gigantesca e ela precisa ser sanada. Uma possível solução para isso, passarmos a utilizar de temas de construção de vida em santidade, ou de construção do que é a vida cristã. Um exemplo, passarmos a falarmos sobre como deve ser o amor, ou como deve ser a santidade, ou como deve ser a prática de um bom pai, ou como deve ser o dia a dia de um cristão, ou como deve ser as suas alimentações, ou como deve ser o seu comportamento. Dessa forma, deixamos claro, de forma irrefutável, qual é a ideia de onde a pessoa está e para onde ela está apontando. Talvez a intenção maior devia ser nós buscarmos ser melhores do que apenas evitar o erro. Como eu posso ser melhor? Como eu posso agradar mais o Criador? Do que apenas evitar o erro. Porque só apenas dessa forma poderemos impactar as outras pessoas. Não apenas apontando o erro, mas ensinando a como ser melhor. Era isso que eu queria discutir com vocês. E comenta o que você acha desse tema e como é lidado com essa situação na sua igreja ou na sua comunidade. Obrigado e até mais.